a mesa redonda Feminismos de Fronteira, Resistência e Emancipação, que é um evento do 5º Instituto de Estudos Linguísticos, Linguagens e Fronteiras. É um evento realizado em parceria entre o Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Federal da Fronteira Sul e o Programa de Pós-Graduação em Letras da UFRR, da Universidade Federal de Roraima. Né? Então, essa mesa redonda vai iniciar com a professora Renilda Vicenzi, né, que possui graduação em História pela Universidade de Filosofia, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Palmas, especialização em Desenvolvimento e Integração da América Latina, Unicentro, aperfeiçoamento em História pela UPF e em Arqueologia, Processos Interdisciplinares pela URI, mestrado em História pela Universidade de Passo Fundo, doutorado em História pela Unicinos, é professora adjunta da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó, atuando no curso de licenciatura em História e no programa de pós-graduação em Educação. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil Colônia, Império e Primeira República, atuando principalmente nos seguintes temas: relações de trabalho, escravidão e liberdade, migrações, colonização, educação das relações sociais. Então, eu passo a palavra para a professora Renilda Vicenzi. Obrigada, boa noite. Eu vou manter minha câmera fechada, né, para facilitar intérprete de Libras. Então, em nome da professora Aline Gravina, eu parabenizo a equipe organizadora e agradeço imensamente o convite. É um prazer participar deste 5º Instituto de Estudos Linguísticos, Linguagens e Fronteiras, especialmente nesta mesa redonda, Feminismos de Fronteiras, Resistência e Emancipação, juntamente com as colegas pesquisadoras, professora Marta Júlia Martins de Souza e professora doutora Cassandra Muniz, que nos conhecemos nesta noite. Antes de iniciar a minha fala específica acerca das mulheres negras quilombolas da Invernada dos Negros Santa Catarina, quero destacar que no dia 20 de outubro passado, a escritora e camponesa moçambicana Paulina Chiziane venceu a 33ª edição do Prêmio Camões, uma prestigiosa honraria conferida a escritores lusófonos, patrocinada pelos governos do Brasil e de Portugal. As obras de Chiziane se destacam, entre outros, porque possuem reconhecimento acadêmico, mas principalmente porque demonstram a preocupação com os problemas da mulher moçambicana e africana. Ainda, ela propõe um intenso diálogo entre literatura, história e outras artes. Pauline Chiziane participou da luta de independência de Moçambique, foi atuante da Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, ao longo da década de 70. É a primeira mulher africana a ganhar o Prêmio Camões. Nas suas palavras, abre aspas, meu Deus, eu já não contava com essas coisas bonitas. É muito bom. Esse prêmio é resultado de muita luta. Não foi fácil começar a publicar sendo mulher e negra, depois de tantas lutas. Quando achei que já estava tudo acabado, vem esse prêmio. O que eu posso dizer? É uma imensa alegria. Maiores informações estão disponíveis também no site do GL10. O título da minha fala nesta noite é Josefas, Damásias, Margaridas, Angelinas, raça e gênero de mulheres negras quilombolas, Invernada dos Negros, Santa Catarina. Essa minha fala é a partir de pesquisas realizadas no projeto Guarda-Chuva intitulado Escravidão e Pós-Abolição no Sul do Brasil, vinculado ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas aqui da UFFS Campo Chapecó. Como uma mulher branca, peço licença à africana Josefa, às libertas Damás e Margarida e à quilombola Angelina, que me acompanham nessa fala, e destaco que falar sobre e com mulheres negras quilombola
Não se trata de dizer algo, falar ou escrever por elas. Sempre que nos referimos às identidades étnicas em Santa Catarina, em geral, ou para a maioria das pessoas, tem-se a construção de um espaço por pessoas brancas, ou ainda, de que a presença de negras, negros foi ínfima e quando houve, se restringiu ao litoral do estado. Se formos perguntar na universidade, na escola, se há negros ou personalidades negras em Santa Catarina, talvez vamos ouvir os nomes de Cruz e Souza e Antonieta de Barros. Ainda, se perguntarmos se há comunidades remanescentes de quilombos em Santa Catarina, a resposta primeira é da inexistência ou do não conhecimento. Aqui em Santa Catarina, há nos discursos políticos a ênfase no ideal do progresso a partir da branquitude, que nega a presença e a participação negra. Isso para dizer que não somos um pedaço da Europa no sul do Brasil, tampouco somos a bela e Santa Catarina. A partir dos anos de 1980, pesquisas nas áreas de ciências humanas vêm nos propondo outras hipóteses de investigação que nos levaram e nos levam a questionar a invisibilidade na literatura acadêmica de africanas e suas descendentes. Nesse contexto de repesquisar, reescrever, localizamos uma carta de alforria datada de 1866, em que estavam listados para uma alforria condicionada à morte de seus senhores, Josefa, de nação, idade de 30 anos, mais ou menos, Margarida, de 5 anos de idade, Antônio, de 11 meses, Damásia, de 1 ano, Manuel, de 9 anos, Domingos, de 25 anos, Salvador, também de 25 anos, Inocência, de 40 anos, Jeremias, de 60 anos. 9 pessoas na condição de escravizados com a esperança de liberdade. Estamos falando de um núcleo. E aí eu quero compartilhar com vocês. Não compartilhou? Tá? Compartilhou, Renilda. Compartilhou? Para mim ele não é. Aí. Agora sim. Agora foi? Sim, está compartilhando. Ok, obrigada. Eu quero compartilhar com vocês o ponto inicial de toda essa trajetória, então, de pesquisa acerca das mulheres negras quilombolas da Invernada dos Negros. Eu falava acerca dessas pessoas que estão aqui visualizadas por vocês. Neste documento cartorial de 1866, nos chamou a atenção uma mulher que, após o nome, havia o termo de nação. Este é um termo genérico que remete à sua origem. Essa mulher veio do continente africano no longo e doloroso processo diaspórico. Era Josefa, de 30 anos, e 4 crianças. Dessas 4 crianças, 3 localizamos como sendo filhos de Josefa. Buscamos os estudos de famílias negras escravizadas a partir da ampla literatura que, no final dos anos 80, se faz presente no campo da história, através principalmente do pesquisador Robert Slenes, na sua obra Na Senzala, uma Flor. Buscamos informações dessa mulher africana. E nessas informações, encontramos no registro de Damásia a nominação do pai, Domingos, do crioulo Domingos. Certamente, e aqui consideramos que ele também era pai dos demais. Então, a africana Josefa e o crioulo Domingos são pais de Manuel, que nasceu em 1854 e morreu em 1913 na comunidade da Invernada dos Negros, da Margarida, que nasceu em 1861
e morreu em 1891, na cidade de Campos Novos, de Damásia, que nasceu em 1864 e morreu em 1925, na Invernada dos Negros. Essas pessoas viviam na fazenda denominada São João, neste município de Campos Novos. E 10 anos após a Carta de Alforria Condicionada, já no ano de 1877, através de testamento, receberam a terça parte de terras do seu senhor. A partir daí, parte dessas pessoas fixaram residência neste local, herdado, e aumentaram seus laços de parentalidade e de sociabilidade. Este local é conhecido, então, como Invernada dos Negros. Este mapa é de Santa Catarina. Aqui está destacado os municípios de Campos Novos e Abdom Batista. Na zona rural dos municípios de Campos Novos e Abdom Batista, se encontra a comunidade quilombola da Invernada dos Negros. Em 2004, a Fundação Cultural Palmares, que infelizmente neste momento não representa a história de luta dos negros no Brasil, reconheceu a Invernada dos Negros como comunidade remanescente de quilombo. Em 2008, o INCRA emitiu portaria em que diz no seu artigo 1º, reconhecer e declarar como território de comunidade remanescente de quilombo Invernada dos Negros, com um território que se aproxima a 8.000 hectares, situada entre os municípios de Campos Novos e Abdom Batista. Demarcado, mas ao longo do século XX, este território foi expropriado e hoje a luta pela retomada das terras é presente com a participação efetiva das mulheres quilombolas. Ainda, no site deste evento do qual estamos participando, há a araucária como símbolo desta fronteira. O pinhão foi um elemento muito presente nos lares deste território. Contudo, os brancos, a elite branca catarinense, os enganou e roubaram parte de suas terras, extraindo as araucárias e introduzindo a plantação de pinos com a justificativa do progresso, da modernização e do avanço da fronteira agrária. Este território é composto por 4 localidades. A Corredeira, nesta região, o local onde se encontra o cemitério e repousam os restos mortais de Manuel, de Damásia e de tantos outros legatários. A comunidade de Manuel Cândido, nome de um dos filhos de legatário, a comunidade Arroio Bonito e a comunidade Espigão Branco. Nas 4 localidades residem homens e mulheres que compõem gerações de legatários, ou seja, ocupam um pedaço de chão que pertenceu a seus pais, seus avós, seus bisavós. Ali está a memória de pertencimento e as vivências do presente. Renilda, desculpe te interromper, estou solicitando que você abra sua câmera. Ok, não, sem problema, eu havia fechado em função da interpretação, mas sem problema, vamos lá. Abriu aí? Okay. Abriu sim. Bem, voltemos às nossas mulheres. Sobre Josefa, podemos inferir que chegou ainda criança na condição de escravizada ao território brasileiro. E certamente após a lei de 1831. O que, em tese, seria uma africana livre, mas não foi o que ocorreu. Nada sabemos sobre quem era Josefa antes do tráfico, quem era sua família em África, que língua falava, e ainda, em qual porto foi embarcada, como foi a longa travessia para a Morte Branca. Ela, sim, como milhões de africanos submetidos à diáspora, foram desterritorializados.
violentados e submetidos ao domínio do colonizador. No Brasil, também não temos conhecimento dos lugares que passou antes de chegar à Fazenda São João em Campos Novos. Acompanhamos sua vida através do nascimento dos filhos, sendo o primeiro, como já demonstrado aqui, em 1854, da Alforria, de 1866, e do Testamento, de 1877. Após 1877, provavelmente, juntamente com Domingos, seu esposo, acompanhou a viúva por Eximília da Silva, que passou a residir nos campos de Guarapuava, na província do Paraná. Josefa foi mãe e esposa, deixando como legado inúmeras descendentes, parte significativa dos atuais remanescentes quilombolas da Invernada dos Negros. Os registros cartoriais, civis e eclesiásticos são as fontes que nos possibilitaram seguir pequenos vestígios da vida, mas principalmente dos descendentes da africana Josefa. A outra filha que dá nome a esta fala, Margarida de Souza, casou-se com 15 anos no ano de 1876 com Domingos Fernandes da Silva. Sua irmã Damásia Maria de Souza casou-se com cerca de 13 anos em 24 de outubro de 1878 com Diocleciano Fernandes Caripuna. Tanto Margarida quanto Damásia, mesmo vivendo na condição de libertas, casaram-se com homens livres pretos. Margarida faleceu com 30 anos, em 1891, deixou 5 filhos. No seu registro de óbito, está escrito que ela era criadora, evidenciando o trabalho com a lida com os animais, mas certamente realizava todas as atividades do campo, da roça e as domésticas. Já sua irmã Damásia faleceu aos 75 anos de idade. No seu registro de óbito está evidenciado: morreu sem assistência médica. A evidência do descaso e abandono das populações negras em Santa Catarina é muito presente nos registros de óbitos, e aqui especialmente dos habitantes da Invernada dos Negros. Foi sepultada no cemitério da Invernada, deixando 14 filhos. Vou tirar aqui, só um minutinho. Angelina Fernandes da Silva Caripuna, trineta da Josefa, bisneta de Damásio. Foi a primeira presidente da Associação Remanescente de Quilombos Invernada dos Negros, criada em 2003, que tem lutado pelo reconhecimento do território quilombola, pela titulação das terras e o acesso a políticas públicas. Dona Angelina, nascida em 23 de agosto de 1946, ficou na presidência da Arquim até o ano de 2006. Suas falas destacam a ancestralidade negra, a descendência de uma mulher escravizada, o que lhes foi negado e tirado, e o conhecimento do que lhe pertence. As negras e negros legatários e seus descendentes permaneceram no território a partir do final do século XIX. Foi logo nos primeiros anos deste novo século XXI que os mesmos se organizaram a fim de reivindicar as terras perdidas, roubadas. A expropriação e as dificuldades econômicas dos membros da comunidade, associado ao acesso, à dificuldade de acesso a direitos básicos, a luta pela cidadania, é que serão a tônica deste movimento que ressurge nesse início do século XX, calcado, reverendado pela ancestralidade do século XIX. Conforme registro na ata da associação, fica evidente que eles foram enganados pelos conhecedores da escrita.
Ao mesmo tempo que Dona Angelina faz o seguinte chamamento: somos tudo negro e estamos aqui para lutar pelo que é nosso. Não queremos nada que não seja dos outros. Muito do povo da invernada pode dizer que passamos necessidade, mas que não era preciso os letrados enganarem nosso povo, que a maioria não sabia nem assinar o nome. Imaginemos há muito tempo atrás o quanto que os letrados nos enganaram. Não desistirei do que é nosso. Que nos façam uma, duas, três, muitas reuniões. Não vamos desistir. Então, essa é a Dona Angelina, que felizmente ainda está entre nós. Aqui está explícito o conhecimento e afirmação da ancestralidade negra, ao mesmo tempo o uso e poder pela elite branca letrada para enganar, roubar o território. Cabe pensar em Machado de Assis, homem negro, que dedicou sua escrita a criar narradores que eram a expressão do supremacismo branco. Brás Cubas, Bento Santiago, Aires. A superioridade branca que Machado de Assis criticou, que expôs ao ridículo, atuou fortemente sobre os corpos e o território dessas mulheres. A terra, seus proprietários, eram alvos de ataques sistemáticos de homens brancos de posse letrados, cujo objetivo era a exploração da terra, o uso da mão de obra. Podemos citar a família Bottini, que ao longo de décadas tentou e teve êxito em usurpar parte do território quilombola. E ainda o advogado Henrique Rupp Júnior, que ao cobrar os honorários de ação de legalização das terras, escolheu e obteve significativa parte da terra dos campos da invernada. De acordo com a memória da comunidade, cerca de 70% da área. E, na sequência, as comercializou. Entre os compradores, uma indústria de celulose, a chamada Firma, com sede no distrito de Bicuí, em Campos Novos, que retirou a vegetação nativa, introduziu a plantação de pinos e passou a utilizar a mão de obra. Dona Angelina, através de suas experiências associadas ao seu protagonismo, representou a comunidade como liderança em diversas audiências públicas e se fez ouvir por aqueles que chamamos de os de fora. Não conhecemos a fala e a escrita de Josefa, de Margarida e de Damásia, mas acessamos os sons, os corpos, os movimentos e a tradição viva. O conceito de tradição viva nos é remetido a partir do antropólogo malinês Rambateba, que estudou as sociedades da África Ocidental através da oralidade. Através da memória de narrativas e da contação de histórias passadas pelas gerações. De Angelina, acessamos a fala e a escrita, que em sintonia com a tradição viva, apodera-se, ou seja, investe poder a si mesma para agir em favor de sua proteção contra os que a atacam. E empodera-se na ancestralidade. Empoderamento que diz respeito à emancipação política e social individual e coletiva, calcado na busca por direitos e na visibilidade. Nos aportamos em Joyce Bert, que nos diz, abre aspas, empoderamos a nós mesmos e amparamos outros indivíduos em seus processos conscientes de que a conclusão só se dará pela simbiose do processo individual com o coletivo. As mulheres negras, aqui apresentadas como Josefas, Margaridas, as Márcias, Angelinas, foram historicamente marcadas pelo gênero e pela raça, fatores determinantes na invisibilidade social. É na intersecção entre raça e gênero e com aportes da literatura decolonial que nos aproximamos da comunidade quilombola da invernada dos negros e das mulheres negras quilombolas, guiadas pelos caminhos propostos por Angela Davis,
Patrícia Hill Collins, Bell Hooks, Carla Cotirene, Audre Lorde, Grada Quilomba, Lélia Gonzalez e tantas outras mulheres negras que nos auxiliam na compreensão das mulheres rurais quilombolas. A interseccionalidade, a partir de Acotirene, para que a raça seja analisada juntamente com o gênero, com classe, idade, sexualidade, sem que um se sobreponha ao outro, para observar as estruturas que transpassam de diferentes maneiras as experiências de homens e mulheres. As mulheres negras quilombolas sofreram uma dupla colonização, se pensarmos na escritora nigeriana Uyumi, e também se pensarmos na escritora moçambicana Tiziane, quando nos diz mulher e negra. Constitui-se uma história de subalternização, e assim entendemos que suas experiências devem ser observadas sobre pelo menos duas dessas categorias de análise, raça e gênero. Complementamos de acordo com Collins, raça, gênero e classe estão conjuntamente presentes em qualquer cenário, mesmo que pareça ser mais visível e proeminente em uns que outros. Vemos isso no registro de ata da Associação Quilombola, mais especificamente na fala do Grupo de Produção e Renda da Másia Margarida, onde a quilombola Eli expõe sobre o protagonismo de mulheres quilombola. Eli faz um histórico da importância do protagonismo de mulheres quilombolas e como estas chegaram ao projeto de geração de emprego e renda de gado leiteiro. Para o resgate da história de produção de seus antepassados e da importância desse projeto para o problema da sustentabilidade, sendo essa uma possibilidade de construção de dignidade para as mesmas. Tem-se novamente o protagonismo a partir da liderança da dona Angelina. Por fim, essas mulheres convivem com a racialização de seus corpos, racialização que mantém as mulheres negras como subalternizada e as mulheres brancas em espaços de privilégio. Josefa, Margarida, Damásia e Angelina são mães, mulheres, trabalhadoras da roça, com legado de descendentes. A luta por direitos, como a não desterritorização, a escolarização, foram guiadas pelos saberes identitários transmitidos de geração a geração, que se contrapunham ao racismo, ao conservadorismo e ao machismo da elite local branca que as invisibilizava. Ao mesmo tempo que se tornam desafios a serem vencidos. Dona Angelina, trineta da africana Josefa, é a representação da mulher negra quilombola que não se submeteu, continuou a lutar pelo seu povo e a denunciar os privilégios da branquitude. As mulheres na Invernada dos Negros possuem uma experiência histórica, cultural e um lugar social central na comunidade. Elas resistiram à sua maneira e, em seu tempo, são fundamentais na constituição e na defesa da identidade e da comunidade a que pertence. Obrigada. Obrigada, professora Renilda, pela essa excelente fala empoderada. E dando sequência a essa mesa redonda Feminismos de Fronteira, Resistência e Emancipação, eu passo a fala à professora Marta Júlia Martins de Souza. A professora Marta Júlia é professora do curso de Letras da Universidade Federal de Roraima e do programa de pós-graduação em Letras da mesma instituição. É doutora e mestra em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem como interesses de pesquisa a interseccionalidade de raça, classe e gênero, os estudos decoloniais e anti-hegemônicos e a relação entre discurso e sociedade. Seu tema de tese foi a influência do discurso neoliberal em anúncios publicitários do metrô de São Paulo, com foco em raça, classe e gênero. É coordenadora do grupo de pesquisa do CNPq GREG, né, Grupo de Estudos de Gênero, e coordena os projetos de extensão Feminismo na Universidade e Clube de Leitura Jovem Adulto para alunos e servidores da comunidade em geral. Então, professora Marta Júlia,
Passo a fala para você. Oi, gente, boa noite. Me escutam direitinho? Sim, estamos escutando. Perfeito. Obrigada, Adriana, pela apresentação. Aproveitar para agradecer à professora Simone e à Aline também pelo convite, pela interlocução, e agradecer às professoras Renilda e Cassandra pelo diálogo, né? Pelo compartilhamento. Foi muito bom te escutar, Renilda. Muito legal aprender contigo e saber sobre a história dessas mulheres, né? E vai ser ótimo poder escutar a Cassandra também. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui. Alguém tem como apresentar para mim os slides? Aline, será que você consegue fazer isso? Ou eu preciso fazer porque a gente mudou de plataforma? Eu queria contextualizar um pouquinho a minha apresentação antes de começar. Aline, está por aí? Aline? Está indo. Legal, perfeito. Pode passar já para o segundo slide, por favor. A minha apresentação. Isso, pronto, perfeito. Acho que você precisa colocar na, no modo. Acho que lá em visualizar, acho que você precisa ampliar, né? Só acho que dá para todo mundo enxergar, né? Ah, isso, tela cheia, correto. Pronto, perfeito, obrigada. Bom, a minha fala de hoje se chama Mulheres de Fronteira, Discurso e Interseccionalidade, né? Eu roubo esse termo aí da Glória Anzaldúa, né? Quando ela fala das mulheres chicanas, né? Na fronteira entre México e Estados Unidos, né? E aí eu utilizo aqui na minha pesquisa, né? Porque eu gosto que ela amplia um pouco esse conceito de fronteira, né? Então ela não fala só de fronteira física, né? Geográfica, nenhuma fronteira além disso, né? Fronteira epistêmica, fronteira cultural, né? Fronteira política, emocional, né? Então a minha apresentação hoje é Mulheres de Fronteira, Discurso e Interseccionalidade, né? Eu vou contextualizar um pouquinho essa história, né? Porque quem é de Roraima conhece um pouquinho esse contexto, mas quem é de fora pode ficar um pouco perdido, né? Então acho que eu vou contextualizar um pouquinho de forma bem breve. Você pode passar, por favor, Aline? Isso, a apresentação, eu vou falar desse contexto, né, de pesquisa, falar do contexto migratório, né, falar como a discurso e interseccionalidade conversa com a minha pesquisa, né, eu vou apresentar alguns mitos migratórios, né, que me chamaram a atenção durante essa geração de dados, e vou falar um pouco sobre discurso de expulsão, né, e descarte humano, né, que é um pouco da teoria do Bauman e da Sassler, né. Pode passar. Isso, essa pesquisa, esse aqui é o contexto, né, de pesquisa, né? Ela começa oficialmente em 2018, né, encerra oficialmente em 2019, né? Acontece em Boa Vista, Roraima, que faz fronteira com a Venezuela e com a British Guiana, né? Que é a antiga Guiana inglesa e atualmente só Guiana, né? Como eu coloquei aí no slide, eu estou numa primeira fase, o que eu chamo de uma primeira fase da pesquisa, né? E por conta da pandemia eu tive que dar uma pausa e eu penso em voltar para essa segunda etapa assim que for possível, assim que a gente voltar presencialmente aqui na universidade, né? Então, em 2022 aí eu penso em dar um outro enfoque para a pesquisa, né? Começa oficialmente em 2018, né? Mas a história é um pouquinho mais complexa do que isso, né? Então, na verdade, a história da pesquisa se entrelaça um pouco com a minha própria história, né? Então, começa em 2019, quando eu cheguei aqui em Roraima, aprovada em concurso, né? Eu tinha acabado de fazer o doutorado e eu estava buscando um tema de pesquisa que conversasse com o meu tema de pesquisa do doutorado, né? Pensar discurso, pensar neoliberalismo, né? E pensar questões de gênero, né? E aí eu comecei a descobrir um pouco sobre a história de Boa Vista e sobre a história de Roraima, né? Que é uma história muito marcada por esse histórico de migração, né? Então, a migração venezuelana que eu coloco aí, que tem esse ápice ali a partir de 2015, de acordo com a ONU, né? Não é o primeiro histórico de migração, né? Então, a região norte, eu imagino como um todo, né? Mas especificamente falando aqui de Roraima, é muito marcado por essa história de migração, né? Então, migração de nordestino, de gaúcho, de paulistano, né? E agora, por último, de venezuelanos, né? E ao mesmo tempo que eu escutava essas histórias, né, eu lembrava de mim mesma, né, e da minha história e dos meus pais, né? Então, nordestinos que migraram, que saíram do Nordeste, né, para estudar e para trabalhar. Eu mesma saí do Nordeste para estudar e trabalhar e nunca voltei, né? Então, eu ficava muito contaminada aqui no começo de 2017 por essas histórias, né, que se entrelaçavam um pouco com a minha própria história, né?
essas pessoas venezuelanas não são pessoas aleatórias, né? São pessoas que estão aqui no meu dia a dia, né? Então era isso que me chamava muita atenção. Era a minha manicure, era a faxineira, né? Era a atendente da padaria, a servente do condomínio, né? Então, pessoas que têm um rosto, têm uma identidade, têm uma história aqui por detrás, né? Me chamava muita atenção o fato dessas pessoas ocuparem um espaço de subalternidade, né? E ao mesmo tempo esse espaço de subalternidade se chocar com uma educação formal, né? Eram pessoas que tinham estudado, que tinham ido para a universidade, né? E que não tinham sido absorvidos como mão de obra, né? Aqui em Boa Vista, né? Aqui em Roraima. Então, basicamente, eu estou falando de pessoas que cursaram a universidade, que foram para a universidade, que estudaram, que tinham uma carreira prévia e que, quando mudaram, né? Migraram para cá, para Roraima, perderam esse vínculo com as suas profissões, né? Inclusive, me chocou muito quando eu descobri que a minha manicure era engenheira de alimentos no país dela, né? Enfim, não oficialmente eu trago para essa pesquisa um pouco de mim, um pouco da minha própria história, né? Mas eu também trago um pouco das histórias dessas pessoas, né? Então, é um encontro de narrativas, né, nessa pesquisa, né? Então, eu queria olhar para a fronteira, mas eu queria olhar para aquilo que estava sendo chamado aqui de feminização da migração, né? Que é justamente esse processo em que essas mulheres viram arrimo de família, né? Saem dos seus países de origem e mudam, né, para tentar uma vida melhor, né? Então, resumindo, é isso. As participantes são mulheres, arrimo de família, são casadas, acima de 35 anos, têm filho, classe média, escolarizadas e cristãs, né? Ou seja, basicamente é isso. Mulheres latinas com uma religião, pertencentes a uma classe média, estudaram, né? São casadas, deixaram os filhos e os maridos para trás, né? E vieram para cá tentando melhorar de vida, né? Da forma que fosse possível, né? Bom, é isso. Se puder passar um pouquinho, ali, por favor. Isso. Bom, olhando um pouquinho para os meus dados, né, eu percebi que essas mulheres, né, a vida dessas mulheres era marcada por essas dificuldades e que aqui eu chamo de dificuldades, eu divido, né, entre duas dificuldades, né, dificuldades materiais e dificuldades emocionais, né. Então, as dificuldades materiais são dificuldades de cunho patrimonial, né, financeiro, né, que é a exclusão do mercado de trabalho, né, ter que lidar com a burocracia estatal, né, enfim, dificuldade de tradução de diploma, por exemplo, que era muito caro, então, nem todas as mulheres tinham como custear, até porque o dinheiro delas estava desvalorizado em comparação com o nosso dinheiro, né, questão de subemprego, né, mão de obra não absorvida, né, como eu dei o exemplo lá da minha manicure, que era engenheira de alimento, mas que não trabalhava na área, né, enfim. Tudo isso, obviamente, cobrava um preço nesse psicológico dessas mulheres, né? Então, elas sofriam preconceitos, né? Diversos tipos de preconceitos, né? Xenofobia, violência, né? Truculência da população local, né? Adaptação à cidade, medo da solidão, medo de perder o marido que tinha ficado no outro país, né? Enfim, problemas com a distância, com a fome, violência, esquecimento, medo do apagamento da própria identidade delas, né? Ou seja, eram muitas dificuldades que você consegue detectar ali dentro dessas, né, nessas transcrições, né, nessas conversas, né? Pode passar, Aline, por favor. Eu chamo de ações do governo brasileiro, né? Então, o Estado brasileiro ele teve que criar uma espécie de estrutura, né? Resposta para essa chegada dessas pessoas aqui a partir de 2015, né? E aí cria-se aí uma série de etapas para se recepcionar essas pessoas aqui em Roraima, né? Então, órgãos que antes não existiam aqui em Roraima, por exemplo, que não tinham essa notoriedade, passam a ter a partir de então, né? Então, órgãos importantes vieram para cá, para Roraima, como, por exemplo, a Acnur, né? Eu não sei se alguma outra universidade no Brasil tem uma Acnur, né? Um alto comissariado da ONU dentro da própria universidade, né? Eu desconhecia, mas aqui na UFRR a gente tem uma sede da Acnur, por exemplo, né? Então, o próprio Exército ajudando, a Caritas, né? Que é ligada à Igreja Católica, né? Enfim. Então, Roraima passa a ter uma série de instituições, né, que ajudam aí, que servem de amparo para esse processo, né? Esse processo, obviamente, ele não é tão linear como está aí na figura, né? Mas basicamente é como a gente resume, né? Como o próprio Unicef resume esse processo, né? Então, quando o migrante chega aqui no país, né? Chega aqui em Roraima, teria uma espécie de fornecimento de acomodação e assistência humanitária básica, né? Nos abrigos principais aqui da cidade, depois
há uma tentativa de realocação desse imigrante em outros estados do país, né, que é o que a gente chama de interiorização. Em terceiro lugar, uma integração, uma tentativa, pelo menos, né, de integração desses migrantes na sociedade brasileira no mercado de trabalho, que é a própria ideia de absorção dessa mão de obra. E, por último, o apoio aos migrantes dispostos a voltar para a Venezuela espontaneamente, né, voluntariamente, né? Inclusive, aconteceu isso agora durante a pandemia, que muita gente retornou, né? Então, tudo isso acontece aqui no Brasil, mas é importante a gente ponderar algumas coisas, porque não acontece dessa forma tão linear como está aí, né? Não é tão fácil para eles, por exemplo, se manter aqui no Brasil, né? Inclusive, a primeira leva de imigrantes que chega aqui fala muito da truculência, né, policial, enfim, do próprio Estado, da população local ali na fronteira, né? Enfim, tem relato ali de abuso de autoridade, né? Ficar em abrigo ficar em abrigo, né? Porque abrigo, né, é muito lotado, tem uma falta de privacidade, uma falta de estrutura, né, de conforto, né? A própria lógica da interiorização vai seguir uma lógica de prioridades e critérios, né, que nem sempre é muito justo e acaba separando essas famílias, né? Então, casos de mulheres que vão na frente para Curitiba, por exemplo, e o marido fica atrás, ou o contrário, né, que acontece, enfim, não é tão fácil, não é tão bonitinho como está aí nesse esquema, né? Aline, por favor. Isso. Então, depois desse preâmbulo, né, desse contexto, né, que eu faço para que vocês entendam um pouquinho da pesquisa, né, vou falar um pouquinho aqui do que eu utilizo para pensar esses dados, né? Então, eu olho para esses dados, para essas entrevistas, né, para o diário de campo, né, para tudo que eu gerei a partir desse encontro com essas mulheres, e eu analiso pensando aqui a partir da análise crítica do discurso, né, da perspectiva Faircloughiana, né, que entende o discurso como um problema social, né? A gente olha para o fenômeno linguístico como um fenômeno linguístico, né, discursivo, mas principalmente político, econômico e social, né? Então, o que está mostrando aí na imagem é justamente essa relação entre linguagem e sociedade como uma via de mão dupla, né? Então, a gente entende que o discurso ele é resultado dessa estrutura social da linguagem, né? Mas ele também pode ser um agente modificador, né? De potencial mudança aí dessa estruturação, né? Então, eu acho que é interessante pensar essa migração sob o ponto de vista do discurso, porque me permite fazer uma crítica social a essas estruturas de poder, né? Que acabam regendo aí as relações entre a sociedade, que são relações, obviamente, intermediadas aí pela linguagem, né? E que acaba retroalimentando, né? Ajudando ali a fomentar ali a formar essa estrutura de desigualdade e poder, né? Então, se o texto, se a formação discursiva, né? Muda, né, e pode ser fator de mudança social, né, através da mudança discursiva, né, se o discurso reproduz xenofobia, reproduz preconceito, causa pânico moral, cria estereótipo, né, ajuda a alimentar uma caricatura, né, do povo venezuelano, né, então a gente também pode desconstruir isso, né, através da mudança discursiva e, obviamente, pensar a mudança social a partir dessa mudança, né, então sempre o exemplo que eu dou em sala de aula para os alunos que na década de 90, na escola, a gente cantava sem nenhum problema Loura Burra do Gabriel Pensador. E a gente não sofria nenhum tipo de sanção social por conta disso, né? Então, em casa a gente cantava, na escola a gente cantava professor nenhum falava nada, né? E é uma música extremamente misógina, né? Inclusive, o Gabriel Pensador andou fazendo reformulando a música Loura Burra, né? Que obviamente ele interpretou de que é uma música que não é mais condizente com o nosso contexto histórico atual, né? Então ele deu uma repaginada para essa música, né? Obviamente hoje em dia, se você canta uma música dessa, você vai ser considerado execrável, né? Essa atitude, porque possivelmente movimento social, enfim, vai ter alguém ali falando alguma coisa, né? Reivindicando ali esse discurso, né? Então, isso aí é o que a gente chama na análise crítica do discurso de language awareness, né? Que é justamente essa consciência, né? A ideia de estar linguisticamente sensível, né? A esses preconceitos, a esse discurso de intolerância e, obviamente, agir de uma forma mais combativa, né? Contra esses discursos, né? Pode passar, Liane.
Isso. Bom, junto a isso, eu penso nessa pesquisa sobre interseccionalidade, né, que a professora Renilda, inclusive, já começou falando ali, né? Eu também converso com as mesmas autoras que ela trouxe, né, com a Cotirene, com a Crenshaw, lá na década de 80, né? Eu vou lá na Crenshaw, lá no comecinho dos anos 80, né, quando ela analisa mulheres negras, né, a marginalização estrutural dessas mulheres negras, né, e aí ela pensa, ela critica, né, muito corretamente, né, ela fala sobre a incapacidade do feminismo branco, né, e do próprio movimento negro masculino de lidar com as demandas da mulher negra, né? E ela vai num ponto ali muito certeiro, né? Então aqui eu trago essas leituras da Crenshaw, né? Da Cotirene, da Collins, né? Da Irata, né? Justamente para pensar isso, né? Pensar a interseccionalidade como uma instrumentação teórica metodológica, né? Que é isso que a Cotirene fala, né? Que olha para essas condições estruturais do racismo, né, e busca entender como é que esse racismo se alia a essas outras opressões, né, de, enfim, sexualidade, de estética, de nacionalidade, né, de classe, né, e se sobrepõe, né, de forma a oprimir as pessoas, né, como disse bem a professora Renilda, né, não de forma cumulativa, né, não, a ideia não é de soma, né, a ideia é justamente pensar como é que esses corpos são perpassados, né? São atravessados por essas relações aí de poder e de opressão, né? De dor, né? Então, inclusive, a Patrícia Hill Collins, ela diz que o foco deve ser bem menos no que é a interseccionalidade e bem mais no efeito, né, causador dessa interseccionalidade, né? Então, como é que essa interseccionalidade atua de forma a oprimir esses indivíduos, né? Então, quais são os poderes que são institucionalizados, né, pelo Estado, né, pela sociedade, né, e que acaba promovendo essa estrutura de desigualdade, né? Então, a ideia é pensar a consequência disso, né, bem mais, né? Então, eu acho que esse, inclusive, é o ponto ali de intersecção entre discurso e interseccionalidade, né? A Collins fala, né, que o uso da interseccionalidade como ferramenta analítica significa que ela pode assumir diferentes formas, pois atende a uma gama de problemas sociais, né? É exatamente isso, né? Problemas, inclusive, da ordem discursiva, né? Que é os que eu vou trazer aqui para vocês logo em sequência. Aline, por favor. Isso. Eu chamo de mitos migratórios, né? Porque na apresentação que eu fiz na Lab, que está lá no canal da Lab, eu falo sobre essa pesquisa também, né? Só que eu trago a fala das mulheres, né? E a forma como elas fizeram sentido, assim, desse processo migratório, né? Eu converso um pouco com elas, com a fala delas, né, a partir da perspectiva decolonial, né? Aqui eu trago a fala das outras pessoas, de terceiros sobre elas, né? E que incomodam essas mulheres porque elas relatam para mim esses mitos, né? O que eu chamo de mito, né? Por coincidência, acho que talvez nem tanta coincidência assim, a ONU também chama de mitos, né? Depois eu acabei descobrindo que esse tipo de discurso do senso comum é muito comum em diversos contextos migratórios, né? Então foi bem interessante pensar a fala dessas migrantes, né, das minhas participantes, confrontando um pouco com as estatísticas que a própria ONU traz, né? Então, o primeiro mito, que eu chamo de mito, né, migratório, o primeiro que elas reclamam muito de que vão roubar o meu emprego, né? Eu pensei em trazer aqui esses mitos para a gente tentar desfazer um pouco desse mal-entendido, né, que tem informações que são muito atropeladas, né, em torno da migração, né, então isso é muito comum. Vão roubar o meu emprego, é o mito de que o estrangeiro vem para o país, né, e vai roubar o emprego do nacional, né. A própria CNU fala que essa questão é muito complexa e que a gente não pode analisar isso com base numa lógica de soma zero, né. A ideia de que o emprego para o venezuelano é um emprego a menos para o brasileiro, né? Porque isso não faz sentido, né? Primeiro porque a gente precisa confiar um pouco na dinamicidade da economia brasileira, né? De que ela vai conseguir absorver todo mundo. E segundo, porque se ela não absorve todo mundo, isso não é culpa do migrante, né? Do refugiado, né? É culpa da própria fissura do capitalismo, né? Que alimenta essa crise, né? Que cria essa necropolítica que danifica as existências, né? Que, enfim, que maltrata os corpos, né? As pessoas, né? Então a gente tem que pensar que não é culpa do migrante, mas é culpa de uma política econômica mal sucedida, né? Uma política econômica desastrosa, né? Ou da própria lógica neoliberal de competição entre esses indivíduos, né? Então a culpa não é do migrante, né?
Fora isso, de acordo com as próprias estatísticas da ONU, né, esse migrante, quando ele chega no Brasil, ele não compete diretamente com o emprego do brasileiro, né? Ele compete com um subemprego que o brasileiro não quer desempenhar, né? E isso é provado em outros contextos migratórios também, né? O segundo mito, que tem muito a ver também com isso, é o Brasil não dá conta do brasileiro, quanto mais de venezuelano, gente. Ou seja, o mito é justamente a ideia de que o estrangeiro vai sobrecarregar, né, o sistema público nacional, né, o SUS ou qualquer outro tipo de serviço, né? Novamente, isso não faz muito sentido, né, porque o migrante que tem a sua mão de obra absorvida, né, ele contribui pagando impostos diretos ou indiretos, né? Ele entra na lógica de consumo, ele paga imposto indiretamente através do consumo ou diretamente através da fonte, né? Então ele também financia serviço público como brasileiro, né? E se ele financia serviço público, ele também tem direito a usufruir esse serviço público, né? A gente tem a mania de pensar, né? As pessoas no senso comum pensam muito essa ideia de que ele é uma folha em branco, né? Ele chega aqui e parte do nada, né? E não é bem assim, porque ele também tem esse ímpeto, essa capacidade empreendedora, né? Ele vem de uma experiência prévia, ele tem um capital cultural, né, intelectual anterior do país dele, né? Um investimento prévio que foi feito, né, no país dele, né? Ele tem um histórico ali de resiliência também, né? Enfim, o próprio processo de migração é um processo que mostra isso, né? Então não faz sentido, né? Ele também é um pagador de impostos, né? Como pagador de impostos, uma mão de obra absorvida, ele também, né, teria direito teoricamente ao SUS, por exemplo, né? As minhas venezuelanas, como eu falo, as minhas participantes, né? Elas falam que as pessoas acusavam muito elas de que elas poderiam acabar roubando a previdência brasileira, né? Isso também não faz muito sentido, né? Porque assim como os imigrantes, os refugiados, né, os brasileiros, a gente precisa contribuir, né, por um determinado período de tempo para que a gente tenha algum benefício previdenciário, né? Então, se a gente tem que contribuir, né, financeiramente, eles também precisam fazer essa contribuição prevista em lei, né? Então, eles não vão ser beneficiados e não vão tirar direitos de ninguém, né? Então, o importante realmente é que eles sejam incorporados, né, ao mercado de trabalho formal, né, em condições dignas de trabalho, ou pelo menos que eles trabalhem na mesma condição de precariedade que a gente trabalha atualmente de insegurança jurídica e política, né, no Brasil, né? O terceiro mito, Aline, se você puder passar, o terceiro mito está muito ligado a isso, né? Todos os refugiados são pobres, né? E isso era um questionamento das minhas participantes, né? Que história é essa de dizer que eu sou pobre? Eu não sou pobre, não. Eu estou em condição de vulnerabilidade porque a situação me obrigou a estar aqui, né? Que é o que elas sempre questionam, né? Então, elas estão em situação de vulnerabilidade, né? Porque elas tinham uma vida constituída, estruturada no país delas e elas foram expulsas, né? Então, a modalidade delas aqui de migração é o refúgio, né? Que é uma modalidade de migração forçada, né? Que é caracterizada justamente por essa busca do refugiado de proteção em um outro país, né? Justamente tentando salvaguardar a sua vida, né? A sua integridade física que está ameaçada no país de origem por, sei lá, diversos motivos, né? Perseguição individual, violência generalizada, ou no caso das minhas participantes, né, fuga ali do regime político e também insegurança alimentar, né? Inclusive elas não falaram sobre questões políticas por medo de retaliação, né? Então a própria lei de refúgio, né, brasileiro, ele reconhece, ele só dá o refúgio para esse migrante, né? Ele só aceita esse migrante como refugiado se ele fizer uma espécie de background check ali, né? Se ele checar os antecedentes criminais dessa pessoa, né? Ou seja, antes de chegar no Brasil, né? Ou melhor, quando ele chega pedindo refúgio, né? O governo brasileiro precisa saber se ele não cometeu nenhum tipo de crime contra a paz, né? Contra a humanidade, né? Crime hediondo, né? Se não participou de atividade terrorista ou então de tráfico de drogas, né? Então, uma vez que é reconhecido essa modalidade de refúgio aqui no Brasil, significa dizer que ele, né, que ele não cumpriu nenhum tipo de, né, ele não precisa ser penalizado por isso, porque ele não cumpria nada no país dele, né, e ele também não precisa cumprir nenhum tipo de pena
aqui no Brasil, né? Então, a pessoa vai estar sujeita às mesmíssimas leis que a gente vai estar sujeita aqui, né? Então, não faz muito sentido. Isso está muito ligado à ideia, né, que eu acabei não colocando aí, a ideia de que, por eles serem pobres, eles seriam mais propensos a cometer crimes, né? O que também tem zero correlação com a realidade, porque não existe estatística para isso que comprove que, ao chegar aqui, a insegurança social aumente na cidade, né? Se por um acaso tem mais violência na cidade e coincide com a chegada deles, é porque já existia um ambiente de insegurança econômica naquele local, né? Então, insegurança alimentar, e divisão de direitos sociais, né? Então, isso não tem absolutamente nada a ver com os migrantes em si, mas com a estrutura do país, né? E com as políticas, né, que o país empreende, né? E, por fim, são vagabundos, não trabalham porque não querem, né? Isso não faz sentido nenhum, né? Se não trabalham, possivelmente é porque não tem política de amparo, política pública de amparo a essas pessoas, e o governo não deu conta, né, de pensar isso de uma forma correta, né? Aline, eu vou... Isso aqui. Eu vou falar um pouquinho do Bauman, né? Eu trago um pouco da fala do Bauman, né? Porque eu acho que conversa muito com essa minha pesquisa, né? O Bauman, ele fala de ressentimento, essa é a palavra que ele usa, tá? Ele fala de ressentimento. Eu já estou caminhando aqui para o final, Adriana, sei que você já apareceu aí para mim, mas ele fala de ressentimento, né? Isso, de um medo que são de ressentimento e de medo que é causado pelo que ele chama de engrenagem desigual do capitalismo, né? E eu concordo muito, né? Ele fala que é esse medo, né, essa sensação de terror que faz com que as camadas sociais que já são muito oprimidas aqui no país de recepção, né, faz com que elas fiquem mais assustadas, né, e cria esse clima aí de desconforto, de pânico com relação a esse outro, né, esse medo de perder emprego, por exemplo, para o venezuelano, o medo de ser roubado por um venezuelano, né, ou como elas falavam, né, medo que as brasileiras têm de que o marido, né, de que eu roube o marido delas, né, como se elas mesmas venezuelanas não tivessem deixado seus maridos para trás e não estivessem com medo de perder também os seus maridos na Venezuela, né. Então, a ideia aqui que o Bauman fala do oprimido que reproduz um pouco essa opressão através da xenofobia e da exclusão, né? E ele acaba sendo vítima aí de uma manipulação política, né? De políticos de plantão aí que fazem uso muito desse terror enfim, para lançar suas pautas, né, eleitoreiras, né? Então, o Bauman, inclusive, ele dá um exemplo muito interessante, né? Ele fala do sul dos Estados Unidos, né, e da população branca que ficou sem emprego quando os empregos migraram, né? Quando as fábricas saíram dos Estados Unidos e as pessoas internamente ficaram sem emprego, né? E aí ele fala que os brancos do sul dos Estados Unidos, né, que eram chamados de lixo branco, né, white trash, né, utilizavam seu único privilégio, que era a branquitude, né, para oprimir os negros no sul dos Estados Unidos. Olha só isso, né? Ou seja, eu sou lixo, mas eu sou um lixo branco, entende? Você é lixo e você é não branco. Né? Então, eles faziam essa distinção e, obviamente, isso cimentou ali, fermentou ali a base da supremacia branca, né? Desse medo branco, né? Como diz ali a Weiner, né? Medo branco de perder privilégio, né? Enfim, aqui pensando na questão das venezuelanas, né, na fronteira, né, por isso que algumas venezuelanas relatam justamente isso, né, essa distinção que o brasileiro faz. Eu sou brasileiro e você é venezuelano, tá vendo? Eu vou usar a minha única arma que eu tenho contra você, né? Ou seja, eu pago o boleto do Brasil, né? Eu sou pagador de imposto do Brasil e eu tenho uma coisa que você não tem, que é a nacionalidade brasileira, né? E essa é uma distinção discursiva, né? Uma marca discursiva, né? Que a gente faz muito. Aqui no Brasil a gente tem muito aquela ideia de você sabe com quem você está falando, né? Isso é uma marca discursiva de distinção, né? E que, obviamente, fomenta essa desigualdade, né? Como um dia desse que viralizou por aí no YouTube, né? Uma moça que falava, cidadã não, né? Eu sou engenheira civil formada, né? Ou seja, é uma distinção discursiva, né? Que você faz, né? Então, venezuelana não, eu sou brasileira, né? Olha só, eu utilizo a minha única, o meu único poder, né? Para poder te oprimir, né? Estou caminhando para o finalzinho já. O próximo slide, Aline, por favor. Eu trago aqui também para conversar comigo essa pesquisa, a Sassen, né, que é
é uma socióloga aí que ficou bem famosa aí por falar sobre cidade global e tudo mais, mas eu quero finalizar com a parte em que ela fala sobre, ela corrige, ela faz uma correção discursiva muito interessante. Ela fala que não se trata de migração, o nome não é esse, o nome é expulsão, systemic edge, né? Então ela fala que não tem intenção dessas pessoas de migrar, né? Na verdade, é uma expulsão, porque essa expulsão, na verdade, é o momento em que esses indivíduos eles chegam numa condição familiar, né, profissional, enfim, sanitária extrema, né? Esse systemic edge, né, que ela fala, né? Então, por isso ela diz que não é, ela corrige, né? Não é migração, é expulsão, o nome disso. E ela dá, inclusive, o exemplo da expulsão interna que os países promovem, né, para os seus cidadãos, que é a gentrificação, né? Ou seja, um território gentrificado, ele acaba, dentro do próprio país, de algum bairro, ele acaba expulsando aquela população que não consegue mais pagar um aluguel que é muito caro, né? E, obviamente, vai indo para essas pessoas vão sendo jogadas para a periferia, né? Inclusive, a pesquisa agora recente mostra que no Brasil duplicou a quantidade de favelas, né, e de expulsão das pessoas dos grandes centros mais para uma periferia, né? Então, é bem interessante o que a Sassen fala, porque conversa muito com essa pesquisa, né? Então, ela fala aí de desestabilizar os conceitos estáveis. Eu gosto disso, desestabilizar os conceitos estáveis. Para a gente pensar a migração, a gente precisa de conceitos que consigam capturar essa profundidade social, né, desse processo de deslocamento, né? Então, ela fala ela chama de enigma social, né, que é justamente essa contradição, né? Ou seja, em vez de a gente estar aproveitando o capitalismo para, né, para progresso, bem-estar, né, enfim, utilizar as benesses do capitalismo, né? Porque teoricamente os países estão mais ricos, né? Mas isso não está se convertendo em benefícios para a população, né? A sociedade não está vivendo de uma forma, se aproveitando desses benefícios de uma forma equânime, né? Então, ela fala que esse é o grande enigma social do capitalismo, né? As desigualdades, na verdade, elas vão sendo diminuídas, mas a ideia jamais será exterminar essa desigualdade, né? Porque a ideia realmente é de esconder, de reduzir enfim, esconder essa desigualdade, né? É mais ou menos isso. E aí eu caminho para a conclusão, que não tem conclusão, porque, enfim, eu faço considerações aqui, né? Como diz a própria Seu tempo já Sassen. acabou, mas tudo bem. Estou vendo sua cara aqui. Enfim, eu faço considerações finais porque ainda está em processo, né? E como diz a própria Sassen, esse problema ele é complexo demais para a gente dar respostas tão simples, né? Então eu preciso, inclusive, desestabilizar os meus próprios conceitos, né? Aqui eu saio um pouco da área de letras e preciso flertar com a economia, flertar com os estudos feministas, com a decolonialidade, né, falar um pouco sobre, né, voltar inclusive para a minha tese e pensar um pouco sobre o neoliberalismo, como é que ele atinge esses migrantes, né, então eu saio um pouco da minha zona de conforto também, né, então é uma pesquisa interseccional porque olho para essas mulheres, né, de outra etnia, de uma outra nacionalidade, né, de uma outra estética, de uma outra culinária, de uma outra cultura, né, mas é um trabalho que pensa mudança social através do discurso, né, então se eu aprendi um discurso de intolerância e xenofobia, né, e de preconceito, eu também posso aprender um discurso de acolhimento e de solidariedade, como fala o Bauman, né? Então é isso, que a gente aprenda um discurso de solidariedade a partir daqui. É isso, gente. Obrigada pela interlocução, pelo convite. Seguimos aqui conversando. Obrigada pela sua fala, professora Marta Júlia. Aqui estamos vendo várias manifestações da sua empolgação, né, da sua fala, empolgação e com muito conteúdo e pontuando, né, questões muito importantes que eu também reconheço na minha realidade roraimense, né? Agradecendo a fala da professora Marta Júlia, eu passo a palavra, né, na mesa redonda Feminismos de Fronteira, Resistência e Emancipação, para a professora Cassandra da Silva Muniz. A professora Cassandra possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, concluiu mestrado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, na área de Linguística Textual. Em 2005, foi premiada pelo
4º Concurso Negro em Educação, promovido pela Ação Educativa, Amped e Fundação Ford. Defendeu o doutorado em Linguística na Unicamp em fevereiro de 2009, na área de Linguística aplicada à educação e estudos culturais, e é pós-doutor em Linguística aplicada à educação pela UNB. Tem experiência profissional e pesquisa desenvolvida nas áreas de linguagem e educação, atuando principalmente nos seguintes temas: pragmática e estudos culturais, filosofia da linguagem, humor, formação de professores, educação das relações étnico-raciais, linguística aplicada, linguagem e identidades, literaturas africanas e afro-brasileiras, manifestações afroculturais na América Latina e políticas linguísticas. Atualmente, professor associado do Departamento de Letras da UFOP, coordena o GT Práticas Identitárias em Linguística Aplicada da ANPOL, Associação Nacional de Pós-Graduação em Linguística e Literatura. É líder do GELSE, Grupo de Estudos sobre Linguagens, Culturas e Identidades nessa instituição, e membro do Grupo de Pesquisa Linguagem e Identidade, Abordagens Pragmáticas Unicamp, cadastrado no CNPq. Foi coordenadora do Comitê de Pesquisa em Ciências Humanas, Letras e Artes 2011-2013, foi coordenadora do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFOP, 2010-2014, foi coordenadora do Centro de Extensão do Instituto de Ciências Humanas, da UFOP, 2013-2015, e foi coordenadora do subprojeto PIBID de História, Literatura e Cultura Africana e Afro-Brasileira na UFOP no período de outubro de 2012 a julho de 2007. Fiquei sem fôlego, então eu passo a palavra para a professora Cassandra Muniz da Silva. Agradecendo desde já a sua fala. Boa noite, pessoal. Estou aqui tentando lidar com a tecnologia. Eu não sei se está compartilhando aí para vocês. Sim, está aparecendo. Tá, né? Eu tentei colocar aí, mas aí não rolou. Então, vamos assim. Acho que qualquer coisa a Aline aqui me socorre. Então, quero agradecer a Adriana pela mediação, a Aline pelo convite, né? Pela possibilidade de aprender, né? De aprender aí com as colegas também, né? E fazer essa troca nessa noite, né? Eu vou começar também dizendo que eu vou diminuir aqui um pouco do que eu havia trazido, né? Porque eu estou com a restrição de horário. Apertar F5, tá bom. Hoje é a luta com as tecnologias. Então eu vou começar aqui dizendo, né, que quando a Aline fez o convite para a mesa, né, e trouxe essa temática, né, de feminismo, pensar, né, olhar pelas fronteiras, né, eu pensei que não poderia deixar de trazer, então, as pesquisadoras com quem eu tenho trocado, né, diálogos, com quem eu tenho aprendido, com quem que tem me formado aí para pensar a ideia de linguagem como mandinga, que vem sendo um conceito que eu estou colocando na mesa, vamos dizer assim, né? Quando a gente vê, quando eu penso aqui, né, as questões de feminismo, né, e vou trabalhar exclusivamente com feministas, né, com intelectuais, com mulheres, né, ativistas, acadêmicas, né, que não são brancas, né, opera-se um primeiro deslocamento necessário, né? A gente sai aí de ser objeto das pesquisas das pessoas e a gente se torna sujeito dessas pesquisas, né? Então, isso é fundamental para poder entender o giro, né? Se for para usar a palavra mais frequente aí ultimamente nas pesquisas, o giro decolonial que acontece quando mulheres negras, chicanas, não brancas aí nesse mundo, elas têm aí a possibilidade de usar suas vozes como um lugar de emancipação social, não só para elas, como para todas aí que, de alguma forma, por muitos motivos, a gente cria aí possibilidade de identificação, né?
pensar o movimento dessas intelectuais, né, a partir da concepção de linguagem, que para mim é fundamental, né, pensar a linguagem nesse lugar da performance, da ação, da praxis, né, da transformação social, é entender que a gente não necessariamente sai, né, que é uma coisa muito comum. A gente não sai do campo da linguagem para quando a gente traz essas mulheres. A gente interroga o nosso campo de atuação quando a gente traz essas perspectivas afrofeministas que vão compor, junto com outras coisas extremamente interessantes e importantes que vêm sendo escritas, e não é de agora, há um bom tempo, isso que a gente vem aqui chamando de epistemologias pretas, né? É uma gama aí de conceitos, de perspectivas, que na maior parte do tempo vem interrogando os lugares fixos nos quais geralmente são colocadas as pesquisas que vão discutir aí questões raciais, questões indígenas, questões de gênero de forma geral. Então, eu tenho feito um movimento de escolha política de mostrar a minha bibliografia, né? E aí e mostrar essa, quando eu estava ainda logo no início do doutorado, eu fui para um evento da Amped, né? Eu sou da Letras, mas eu faço esses trânsitos. E aí uma intelectual chegou para mim e falou: olha, é importante você colocar os primeiros nomes, além do sobrenome, no seu trabalho, porque as mulheres são invisíveis no mundo acadêmico, né? Que era uma coisa, obviamente, que eu já sabia e vivia, mas é interessante pensar que quando a gente redireciona esse nosso olhar para deixar de tratar, né, essas questões e essas pessoas como objeto, né, e pensar, inclusive a nós mesmas, né, como sujeitos, né, como copartícices dessas pesquisas, a gente precisa também alterar o layout dos nossos trabalhos, precisa repensar nossas bibliografias e precisa entender que muitos dos conceitos que vêm passeando aí, e de novamente não são novos, eles precisam constar e aparecer nas nossas áreas, né? A maioria dessas intelectuais, né, que compõem aí esse trabalho que eu vou apresentar, que eu estou apresentando agora, elas, a gente quando vai pensar esse feminismo negro, né, você vê intelectuais que atuam em vários campos, por exemplo, né, e eu escolhi as 4 últimas que são especificamente da área do campo da linguagem, para falar não só da invisibilidade que a atuação delas ainda tem na academia, mas para dizer de seus protagonismos, né? Do que elas vêm já há um bom tempo trazendo de perspectivas assim fundamentais para o nosso campo e que ainda é dado como um terreno desconhecido, né? Então eu fiquei bem feliz de ver que algumas dessas referências, né, apareceram no trabalho das professoras que apresentaram. Isso significa que, aos poucos, né, essa atuação dessas intelectuais, dessas professoras negras, né, dessas propositoras aí de mudanças por meio da linguagem, né? E aí linguagem sendo pensada nesse lugar da performance, que não interessa aí saber a verdade ou a falsidade das coisas, mas interessa pensar como o tempo todo a linguagem, os sujeitos e nossas identidades e a sociedade, elas vão se construindo, se deslocando, se interpelando, e essa ideia desse movimento para mim, o que marca a produção dessas mulheres, né? Então, pensar o feminismo na fronteira, trazendo aí as nossas parceiras intelectuais negras, é pensar que essas mulheres o tempo todo, né? Porque pela configuração étnico-racial que elas têm, elas habitam esse lugar da fronteira como uma estratégia, inclusive, de sobrevivência para poder se fazer atuante e presente dentro do campo da docência, da educação, na academia de forma geral, né? Então, a gente tem, né,
Não preciso falar que o fato de serem mulheres negras, isso as coloca num país que é racista, como o nosso, né? Sexista, machista, né? Um dos países que mais mata pessoas negras e mulheres, elas estão sempre nesse limiar, né? Da própria sobrevivência mesmo. Então, escrever se torna um ato político por excelência, sempre, né? A escrita, para a maior parte dessas intelectuais, ela é um lugar de atuação política, ela é um lugar de refúgio, ela é um lugar de clamar pelas as outras vozes que também estão ali silenciadas, para que elas possam vir somar juntas e promover mudanças necessárias. Então, não é um adendo às nossas pesquisas, né? Mas os conceitos, as perspectivas que elas trazem, elas acabam por nos fazer deslocar a própria ideia, por exemplo, de linguagem, a própria ideia de escrita e principalmente, né, como a gente ainda consegue falar de uma academia possível, democrática, engajada, né? Mas continua excluindo as vozes dessas intelectuais. Então, nesse sentido de, de mostrar, né, quem somos nós, né, quem são essas mulheres, eu começo aqui com a Glória Anzaldúa, né, que a Marta trouxe aqui já, que tem esse livro maravilhoso, né, chamado La Fronteira, mas a Glória Anzaldúa, ela vem aí há muito tempo, né, chamando, como ela diz, as suas irmãs do Sul a entender a escrita como esse lugar de a gente habitar, né, nossos corpos, nossas corporeidades e nossas possibilidades epistêmicas, né? Então, fronteira não só para Anzaldúa, mas para a forma como essas intelectuais, né, elas trazem os conceitos e suas ideias e a própria questão da linguagem. Fronteira aí, ela não é um lugar de demarcar necessariamente somente as nossas diferenças regionais, linguísticas, é, étnicas, raciais, né? Mas fronteira como um lugar da possibilidade de se habitar epistemologicamente, né? Então, aquilo que talvez fosse um lugar extremamente cômodo e continua sendo, né, de a gente transitar, ele é trazido como uma possibilidade de movimentação, porque tudo que a fronteira ela lembra movimento, ela lembra trânsito, ela lembra heterogeneidade, ela lembra diferentes narrativas de si, porque quando a gente, né, pensa a ideia de fronteira, né, e amplia essa possibilidade da fronteira, a gente o tempo todo está aí trabalhando com a possibilidade dos trânsitos, né, entre os sujeitos, entre suas ideias, entre suas corporidades. E quando a gente lê essas mulheres, a gente entende como o movimento é um traço epistemológico fundamental das suas ideias e do que elas trazem, né, para a gente compor aqui, não só nossas pesquisas, mas nossas vidas. Né? Frequentemente, quando a gente vai ler essas intelectuais, né, a gente se depara, né, com uma ideia quase ali recorrente, né, de que teorizar não é apenas, né, a gente aglutinar conceitos, mas é pensar nossas vidas, né? E aí eu sempre me pergunto, né, e jogo essa pergunta, né, qual o lugar que a teoria tem em nossas vidas, né? Qual o sentido que a teoria tem em nossas vidas? Por que a gente escolhe um conceito em detrimento do outro, né? O que que ele tem, né, o que a ciência tem de possibilidades, por exemplo, de contribuir para a nossa emancipação também, né? Então, essa é uma, digamos assim, é uma recorrência quando a gente vai pensar. Eu vou passar rapidinho por conta do tempo, as intelectuais como que são minhas referências, né, para vocês saberem quem são essas mulheres, né? A gente como professora, né, na universidade, eu digo que eu tenho um ritual aí meio sadomasoquista, né? Dois, né?
Quando eu vou nos eventos, né, e tem quando a gente ia, né, aos eventos presenciais e tinha aquelas plenárias grandes, né, de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, e eu sempre procurava, assim, quantas pessoas negras tem naquele auditório, né? Principalmente nossos eventos do campo da área da linguagem, né? De forma geral, assim, nossos eventos gerais, GEL, deixa eu ver, a Lab, enfim, a Bralinha e Jesus, né? Onde estão essas pessoas, né? Será que elas não estão produzindo, elas não existem, né? Os eventos da Ampol, né? Eu como coordenadora de um dos GTs, enfim. E o outro exercício, né, é perguntar aos estudantes, né, quantas intelectuais negras, indígenas, feministas eles conhecem, por exemplo, e reverenciam no seu trabalho. E quando eles trazem essas teorias, é o quê? É um adendo na pesquisa deles? É um sair? Ou elas são constitutivas, né, do que a gente está pensando enquanto linguagem, enquanto sociedade, enquanto discurso e etc. Então, muito interessante, muitas vezes, você perceber no discurso das pessoas uma visão de que isso essa ideia dessa transversalidade, desse adendo ao que você está falando, de um sair, e eu fico pensando se a gente está saindo ou se, na verdade, a gente está, né, pensando as africanidades e também a perspectiva, né, dos povos tradicionais indígenas, se a gente, na verdade, não está fazendo o ciclo que deveria ter sido feito no campo da ciência desde sempre, né? Que é trazer a população negra, a população indígena, né? Para nossas pesquisas, para o fazer científico, para a produção de conhecimento, né? Quando a gente fala de decolonialidade, né, e tem sido muito frequente, né, esse tema aí, essa perspectiva nas nossas pesquisas, né, promover, falar, praticar decolonialidade, ausentando essas vozes, é só um discurso bacana para inglês ver, né? E aí a gente acaba não rompendo com essa ideia de tratar sempre esses sujeitos como objetos, né? Como fornecedores de dados, mas nunca como os próprios sujeitos que interpelam, que incomodam nossas pesquisas, né? E é por isso que as pesquisas existem, né? E vão para frente por conta desses sujeitos, por conta de Lélias Gonzalez, Sueli Carneiros, né? Angela Davis, Érica Malunguinho, né? E aqui, por exemplo, essas fotos especificamente é de um coletivo chamado As Minas, que são as meninas assim, daquelas que a gente gosta de ter em sala de aula, porque te cutuca ali o tempo todo para pensar a necessidade de entender a interseccionalidade, que eu não vou trazer aqui de novo porque já foi bem explicitada aqui pelas duas professoras, entender que interseccionalidade é para além de um conceito, né? É um redirecionamento de nosso olhar para os fenômenos de linguagem que a gente o tempo todo maneja, por exemplo, em nossas pesquisas, né? Como é que a gente vai compartimentalizar os sujeitos ou hierarquizar as opressões, né? Porque a gente está ali dizendo que vai trabalhar em uma perspectiva decolonial, ou uma perspectiva afrocentrada, ou uma perspectiva ameríndia ou afro-ameríndia, mas continua compartimentalizando a forma como a gente, por exemplo, vai relacionar as relações de linguagem, sociedade, as relações de linguagem, identidades, né? As subjetividades, o tempo todo que estão ali presentes no nosso fazer acadêmico, por exemplo. Né? Então, para além de conceito, né? É um modo de ver o sujeito sem ser colocando eles em caixinhas impossíveis de serem colocadas em diálogo, né? Então, acho que o que essas autoras trazem, né, essas intelectuais,
e pensando em intelectualidade no sentido que a Bell Hooks traz, né, quando ela diz que intelectualidade é um pensamento subversivo. Não tem nada a ver com se você tem doutorado, se você está na graduação, se você está ali vendendo o seu peixe na feira, né? Mas intelectualidade como aquilo que vem para provocar o incômodo, para tirar a gente das nossas caixinhas, para problematizar o que é o tempo todo dado como estável, estabilizado, como produto e não pensando o processo, né? Então, quando a gente vê essas intelectuais como a Beatriz Nascimento, a Jaqueline, né, a Nyoruke Yoyumin, que vem trazendo um incômodo para pensar as questões de gênero, né, dizendo até, inclusive, como essa nomeação ela reforça o caráter ocidental de nossas pesquisas, né? Porque para outras sociedades, como as africanas e a Yorubá que ela traz, por exemplo, gênero, né? A ideia de gênero, tal qual o Ocidente pressupõe, ele não faz sentido, né, para essas sociedades, né? Porque, de novo, coloca, né, as corporeidades femininas aí como esse lugar da falha, da falta, da ausência e sempre em relação ao masculino, né? Então, quando a gente vai pensar a forma como muitas dessas sociedades tradicionais se organizam, né, há essas divisões que o tempo todo a gente pontua em nossas pesquisas, elas não fazem sentido, né? Então, esse debate todo, né, aí passeando pela ideia de pensar aí um tema como esse, né, que foi proposto, que é esse feminismo aí nessas fronteiras, né? E aí, para mim, e aqui é a Bell Hooks, né, que vai dizer dessa necessidade desse pensamento transgressor para a gente produzir conhecimento, né? E aí esse lugar que alguns autores vão chamar de in-between, como o Amibaba, alguns autores vão chamar de não lugar, eu gosto de dizer que isso aqui é o lugar das encruzilhadas, né? Que é, para mim, por onde essas mulheres intelectuais, professoras, elas passeiam e nos fazem andar, caminhar junto com elas, né? O lugar da encruzilhada é um lugar epistemológico fundamental dentro da pesquisa não só da Leda Maria Martins, que eu apresento aqui a vocês, a minha bibliografia, não só da Leda Maria Martins, como ela se faz presente, na verdade, na forma como essas intelectuais atuam, né, academicamente e também no campo da militância, para pensar aí os seus conceitos e sua escrita e a relação que elas estabelecem com a linguagem de forma geral, né? A Leda Maria Martins, quando ela traz a noção de encruzilhadas, né, ela traz isso para pensar a ideia de linguagem performance e para dizer de como os corpos negros do Congado que ela analisa, né, eles vão ali o tempo todo trazendo memória, corpo, linguagem, performance, aí nesse sentido mais teatral, para contar suas histórias, né? Então, o lugar da encruzilhada se torna um lugar das possibilidades. O lugar da encruzilhada se torna não um lugar que geralmente as pesquisas colocam as mulheres negras ou as mulheres não brancas de forma geral, mas como um lugar das possibilidades, inclusive de essas mulheres questionarem esses lugares fixos nos quais somos colocadas o tempo todo, né? No momento que a gente, por exemplo, se surpreende, né, com o fato de as mulheres serem para além do que a sua pele escura, ou o lugar de onde elas vêm, ou o fato de estarem pedindo, por exemplo, asilo político, geralmente as coloca, né? Então, os mitos, né, que a Marta trouxe aqui ilustram bem esses lugares fixos nos quais geralmente a gente coloca
esses sujeitos, né? E aí, quando eles dizem que são cirurgiões, por exemplo, em seus países, a gente se surpreende, né? E eu digo sempre a gente, nós, porque eu não costumo tirar o meu da reta, né? Eu faço parte dessa engrenagem também, e por isso mesmo faço parte das mudanças, né? O fato de a gente se surpreender é porque a gente cristaliza não só os discursos, mas os sujeitos dentro deles, né? E isso impede que a gente, por exemplo, não conheça até hoje uma produção como a da Leda Maria Martins, que escreve sobre encruzilhada, sobre tempo espiralar, sobre performance, sobre discurso, sobre teatro desde os anos 80, né? Onde estão essas mulheres dentro das nossas disciplinas, por exemplo, do curso de letras, né? Ou a Ana Lúcia Silva Souza, né? Que que traz aí o conceito de letramentos de resistência, né? E a gente vê tanta gente utilizando a ideia de resistência, mas fazendo o que a Sueli Carneiro vai chamar de epistemicídio, né? Porque não dá os créditos a quem ficou ali queimando as pestanas para pensar, afinal, o que é a população negra quando ela fala, quando ela escreve, quando ela usa socialmente a linguagem, ela faz. A gente resiste, não há dúvidas, né? Mas a gente cria em cima da resistência, né? A gente encontra caminhos intertícios, possibilidades de ação em meio a esses lugares fixos que geralmente nos colocam, que geralmente coloca a ideia, por exemplo, dessa produção negra no campo da linguagem, da educação, como se sempre as pessoas não soubessem ler, não quisessem ler, não produzissem escrita, né? Porque existe essa ideia fixa, né, de uma racionalidade que a população negra estaria fora dela, né? E aí a Ana Lu vem com letramentos de reexistência para falar como, por exemplo, o movimento hip hop ele produtor, é uma agência de letramentos extremamente poderosa e que ainda não faz parte, por exemplo, do que a gente vem trazendo dentro do campo nosso da linguagem, né? Quando eu coloco aqui as intelectuais negras interrogam o campo da linguagem, né? Porque esses conceitos que elas trazem, como da Conceição Evaristo, né? Quando ela vai falar sobre escrevicência, né? Elas deslocam a própria ideia, por exemplo, de linguagem que a gente o tempo todo maneja em nossas disciplinas, né? Do que se compõe, né, uma ideia, um conceito que vai pensar a escrita, né, como um lugar de tradução nossa, de nossas experiências, de nossas identidades, é, e ao mesmo tempo como um lugar onde a gente pode se encontrar, né? Vocês que estão aí, porque é uma escrita que vai o tempo todo falar de mim, ao falar de mim, vai falar de uma coletividade, vai falar de dores, mas não só. Vai falar do cotidiano de uma família negra, por exemplo, vai trazer a importância das pessoas mais velhas, por exemplo, para essas comunidades, né? Porque também reduzir a experiência dessas pessoas apenas ao lugar da dor também, de novo, a gente ficar em lugares fixos, né? E não conseguir trazer a potencialidade dessas questões, né? E aí eu trago a Lúcia Maria Barbosa Assunção, né? A produção da Lúcia Maria Barbosa Assunção, que ela, a partir dessa pesquisa, né, e ao mesmo tempo de um curso, e ao mesmo tempo de uma atuação política que ela faz aí já há uns bons anos, né, com a população de imigração e refugiados também, ela vem falando da necessidade de a gente entender a língua como um lugar de acolhimento, né? Não indicando aí um lugar fantasioso, né, no qual os conflitos não existam, mas justamente pelo contrário, né, mas falando da necessidade de a gente não dissociar de forma nenhuma cultura, sociedade e língua, quando a gente, por exemplo, trabalha em contexto de imigração, mas não só.
né? Então, a grande questão que essas mulheres vão trazer para a gente é com que linguagem, né, você quer com que linguagem você quer promover, por exemplo, que as nossas pesquisas o tempo todo, eu estou imaginando aqui que partilhamos isso, o tempo todo falam, né? Que pensar pesquisas, pensar projetos, pensar possibilidades que vão tratar com mais dignidade assim os sujeitos com os quais a gente entra em contato, por exemplo, o tempo todo, né? Quando a gente está aí fazendo o nosso TCC, nosso mestrado, nosso doutorado e essa vida que vem depois quando a gente entra nas universidades, né? Qual linguagem cabe, por exemplo, às mulheres negras, né? Qual linguagem cabe essa população imigratória que vem chegando ao Brasil e que não pode ser vista apenas no lugar da ausência, né? Ou da perda, né? É necessário, fundamental, que a gente entenda a partir do lugar das potencialidades também e do protagonismo, né? Quando a Marta diz que as mulheres com quem ela trabalha saíram de seu país para promover, né, a possibilidade de emancipação para suas famílias, né, a gente tem várias possibilidades de entender esses gestos, né, mas com certeza quando a gente traz aí essa intelectualidade negra, que tem sido assim a minha parceira nas minhas pesquisas, o tempo todo está presente, né, para essa intelectualidade a necessidade de a gente não reduzir, né, nem a nós mesmos, nem os sujeitos com quais a gente trabalha, a apenas, por exemplo, a dor. Né? Embora a dor para nós seja uma potência de escrita, por exemplo, seja uma potência de revolução. Mas entender que a gente se move, a gente agencia, que a linguagem promove possibilidades de mudança, mesmo em meio às dores, né? Então, que a gente está em movimento. É uma produção intelectual que principalmente entende que se a gente não se movimentar, a gente é derrubada. Então, a ideia de movimento, de transição, de fronteira, que se dá a partir das possibilidades que está no encruzilhada nos promove, está presente o tempo todo na produção dessa intelectualidade. Então, era um pouco dessa atuação ativista dessas mulheres negras que eu queria dividir aqui com vocês, tá bem? Agradeço mais uma vez a oportunidade aí das trocas e a Aline, a possibilidade de poder estar juntinha de você de novo, minha querida. Um abraço, pessoal. Parabéns e obrigada pela ótima fala da professora Cassandra, muito engajada, não é? Muito forte, de muito fôlego, né? Essa mesa foi linda, né? Com muito fôlego, com mulheres que produzem, pesquisadoras, que se fazem presentes com sua voz, né? Que falam por si mesmas. Isso eu acho muito importante, né? A gente ter voz e poder falar, né? E eu estou me sentindo muito honrada em ter sido convidada para mediar essa mesa maravilhosa com essas mulheres maravilhosas pesquisadoras. Eu tô, nós vamos ter agora 15 minutos para debate, não é? Porque o tempo teve que ser encurtado por causa de um pouco de atraso. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode se manifestar. Eu queria falar, né, um pouco eu me identifiquei muito com a sua fala, Cassandra, porque eu trabalho muito com outro lugar, né? Eu trabalho com a questão do outro lugar e com a questão que você falou de não ver nesses espaços, né? Eu sou filha de pai negro e mãe branca, e nem na graduação na UFJF, e nem no mestrado, e nem no doutorado, eu nunca vi ninguém da minha cor. Né? E eu sempre observei, e tem mesas redondas que eu participei, eu não via pessoas da minha cor, né? Isso quando você falou que chega num evento e olha, eu sempre me senti ao mesmo tempo invadindo um espaço, né? Eu me senti invadindo também o espaço ao mesmo tempo. Então, mas eu nunca me identifiquei muito nesses lugares quando você fala que olha, eu sempre tive a mesma sensação. E a questão outra coisa que eu me identifiquei muito foi a questão de que eu estou trabalhando agora com literatura, com mito indígena.
E essa questão, tipo assim, a gente usa conceitos muito bonitos, muito desconstrutores, né? Mas aí a gente aplica os conceitos, mas hoje, né, assim, até no doutorado eu já questionava isso, mas não aplicava. Mas agora eu estou no pós-doutorado, eu estou de licença capacitação, trabalhando com mito indígena, e essa coisa nós temos as nossas teorias, né? E assim, eu tento me justificar dizendo que eu utilizo autores é, autores decoloniais, né? Eu utilizo como Jacques Derrida e etc. Só que agora, tendo que estudar antropologia para trabalhar com mitos, eu vi que, né, que é igual você falou, a questão do gênero na comunidade iorubá, né? Você não tem isso. Foi isso mesmo, eu fiz confusão, você falou na iorubá, né? Não tem a questão do gênero, né? E eu trabalhei também com literatura africana, publiquei né? Estava estudando num projeto, publiquei um artigo, e, e quando foram corrigir o artigo, né? Que foi do NEAB, da Federal Fluminense, foi para a revista do NEAB da Federal Fluminense, ela falou assim: não, mas você não pode falar que eles estão, como é que eles estão construindo uma identidade, é como se eles não tivessem identidade antes, né? Então, as pontuações das correções do meu artigo fizeram eu ter essa consciência, né? E assim, eu queria te fazer uma pergunta, nesse sentido, porque eu vejo que na antropologia eles constroem, porque eu estou estudando muito antropologia, né? E na antropologia eles passam a construir conceitos a partir das comunidades que eles estão estudando, né? Para aplicar, entre aspas, né? Mas eles pensam como o indígena pensa o mito. Então, você não tem uma teoria de mito. Eu fui buscar uma teoria de mito, mas não tem. A maioria dos antropólogos, ela desenvolve a teoria do mito de acordo com aquela comunidade, como ela entende o mito, né? Então, eu estou tentando fazer esse caminho. Só que é bem mais complexo. Mas a minha pergunta é essa: você colocou isso, e o que você faz para tentar não aplicar as nossas teorias que a gente ensina para os nossos alunos na sala de aula, né? As teorias que a gente ensina para os nossos alunos na sala de aula, e que pensando, né, na hora de analisar, a gente vê que não é aquilo, né? Essas teorias elas tangenciam muitas vezes, né? Essa essa realidade que a gente quer refletir sobre, né? Da qual a gente quer refletir. Eu posso pegar o gancho da tua pergunta e também já engatar uma pergunta para a Cassandra? Colocar na parede. Posso? Porque a fala da Cassandra me toca bastante, assim. Você fala desse movimento, né, você traz essas mulheres negras, né, e eu me lembrei um pouco da Lia Weiner quando ela fala da branquitude, né, que ela pensa assim, o que a gente faz enquanto mulher branca, por exemplo, para mudar a narrativa? O que você faz? Aí ela dá um exemplo que é muito didático, ela diz assim, pesquisadora mulher branca numa universidade, num espaço de poder. Você pega uma verba, o que você faz? Aí ela diz, né? Pessoa branca pega a verba e trabalha com tradução. Pessoa negra possivelmente pensa, como é que eu posso transformar isso aqui numa política pública para negros, né? E aí isso ficou muito marcado assim para mim, porque realmente é exatamente isso, né? Eu, mulher branca, o que eu pego dessa verba? Eu pego para revisão de artigo, eu penso em passagem aérea, ou seja, eu penso em solidificar o meu espaço de poder, né? E aí eu queria saber de você, o que você acha que anda sendo feito? Assim, você vê que há um movimento interessante agora de, por exemplo, a gente tem agora a tradução da Oeume, né? Quando eu li Oeume, eu li Oeume em inglês, né? Sei lá, 10 anos atrás, entendeu? E agora a gente tem uma tradução de Oeume em português, né? Quando ela fala, né? Enfim, muito interessante quando ela fala aí da questão da construção dessa ideia de gênero a partir do contato com o Ocidente, né? Então, você não acha que está tendo esse movimento assim de mudança, como você mesmo falou, que existe a dor, mas também existe o amor, né? A gente tem aí a chegada de Patrícia Hill Collins em português, que não tinha, a gente tem Bell Hooks, né? Então a gente tem Angela Davis, né? Então a gente está meio que reparando um pouco isso. Você acha que esse aí não é o processo de amor, nesse caso? O que você pensa? Queria te escutar um pouquinho. Aliás, parabéns pela fala. Muito bom te escutar, Cassandra. Muito bom aprender contigo e com Renilda também. Olha, mas vocês vão me botar na parede assim, né? Ótimo. Não, mas isso é o que movimenta, né? Eu hoje, na aula de pragmática, né? A gente ficou assim quase toda a aula
os estudantes, porque a gente realmente, né, a gente lida o tempo todo com a ideia de verdades como absoluto, né? Então, você deslocar a si mesmo sempre é o nosso maior desafio, né? Quando você falou aí no final da sua apresentação, né, quando a Renise começou a apresentação dizendo dela, né, eu tô fazendo pesquisa com mulheres quilombolas, né, a partir do reconhecimento da minha branquitude, né? Então, o que parece ser uma simples fala, né? Dizer, eu também estou revendo meus próprios conceitos, eu também. É um deslocamento grande que a gente faz, né? E é um deslocamento que é uma escolha política, porque a academia, de forma geral, e o nosso curso não nos exige isso. Né? É uma escolha política de vocês duas como pesquisadoras, né? Vamos combinar, porque é isso. Uma pessoa pergunta se os congressos têm mudado, mais ou menos, né? Eu estava na Enampol agora, que é nosso, digamos assim, um congresso super fechado, que é só para pós-graduação, né? Aí que esse nível de exclusão assim fica muito mais explícito, né? Que aí é só professores que estão no mestrado, no doutorado e etc. Então, é sempre uma escolha política. E nesse sentido, Adriana, é, a antropologia cultural, eu acho, né, que é a que mais se preocupa, por exemplo, em entender como cada comunidade vai produzir seus mitos, por exemplo, ao invés de vir com uma conceituação geral, que é o que, na maioria das vezes, a gente tem na academia, porque a antropologia também tem suas vertentes, né, que, como a gente, também briga entre si, né? Acho que a grande questão, que é o que causa incômodo tanto nos alunos da turma de hoje, que tem 20 anos, quanto nós que já temos aí nossas estradas, é, a, é o fato que a gente precisa realmente entender que não existe só uma verdade aí, absoluta, né, para nossas pesquisas, para os sujeitos com os quais a gente trabalha, que a gente o tempo todo está lidando com essa disputa de narrativas, com essa disputa de verdades, e que nossas pesquisas ela é só mais uma coisa que entra nesse bolo aí. Então, o nosso lugar, né, muito mais é de uma escuta e de entender que não tem pesquisa sem os sujeitos. Para quem faz pesquisa de campo, por exemplo, não tem pesquisa sem os sujeitos. Então, se a gente não pratica essa escuta, sabendo que ela é relacional, que ela é contingencial, que ela é política, que ela é provisória, a gente toda vai sempre incorrer no risco de chapar. Essa palavra é ótima, Não é? provisória, é isso Provisória. mesmo. A gente vai sempre correr o risco de chapar. E a gente também tem direito, gente, a ir se repensando ao longo dos nossos anos como pesquisadoras. Né? As pesquisadoras que nós éramos há 20, 10 anos atrás, quando a gente estava fazendo nossas pesquisas, não somos as mesmas pesquisadoras agora. E ainda bem, porque isso quer dizer que a gente está acompanhando o movimento. Né? Eu costumo dizer que a vida não espera a teoria, então a gente que lute para ir vendo essa movimentação e vendo essas mudanças nesse amor aí, como disse a Marta, porque assim, os estudantes, eu não sei como é que estão aí para vocês, mas aqui o tempo todo o pessoal que vem entrando, mais jovem, eles vêm com afrofuturismo, ele vem com intelectuais africanos e africanas, ele vem assim, não, o feminismo não, é mulherismo africana, eles vêm com uma série de coisas e que vão causando, né, esse lugar instável, esse incômodo, e a gente se pergunta, bom, né, eu vou me abrir para a escuta, eu tenho, óbvio, direito a fazer minhas opções teóricas e políticas, né? Mas existe uma série de coisas acontecendo. Eu sou curiosa, eu gosto de ver, às vezes, pelos stories dos meus alunos, eu faço, olha, que livro interessante, vou atrás. Então, eu acho que estar em movimento talvez seja o que pode aí nos ajudar a ver para além das narrativas de dor, né? Para além das teorias. Eu também flerto, né, como sou da pragmática, com a análise de discurso crítica, né, para ver, inclusive, as possibilidades e os limites, né, que as teorias que nos formaram, elas apresentam, né. E o que eu gosto, sinceramente, das perspectivas africanas e indígenas, de entender essa coisa do conhecimento, essa produção epistêmica, é que não estão interessados em substituir uma verdade para pôr outra, mas entender que essas coisas estão aí, juntas. Né? A grande questão é que agora a gente está sendo obrigada a enxergar
colocar esse colírio nos olhos, que por muito tempo a Sim. nossa formação não se preocupou em fazer. Eu não sei, quando eu escuto quando eu escuto a fala, né, de a partir do lugar de Santa Catarina, né, que é inclusive um lugar que eu gosto muito, todo mundo surpreende quando eu falo isso, mas eu gosto muito, nunca tive problema. Obviamente que você vai ali, fica 3 dias, né, e volta, né? Então, de novo, né, veja, geralmente as narrativas, né, sobre o Sul, né, é sempre desse lugar da exclusão do racismo, e obviamente existe. E Pelotas foi um dos lugares onde eu vivi, por exemplo, né, onde a Aline está, um dos lugares mais assim racistas, né, de experiência racista que eu vivi. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que tem outras narrativas possíveis e que são construídas o tempo todo nesse mesmo lugar que excluiu uma intelectual como essa quilombola que ela trouxe, né? Quer dizer, uma mulher que apesar da restrição toda que é colocada para ela, ela vem com falas que fazem o que a Bell Hooks fala, que subverte, que perturba, né? Que não se acomoda. Eu acho que a gente, na verdade, tem que aprender a ouvir, a escutar e se deslocar, mas é difícil, dá trabalho mesmo. É, Eu sofro, não sei você, mas eu sofro, né? Eu sofri no doutorado, quando a Espiva que me perguntou se o subalterno podia falar, vocês devem conhecer essa leitura, me sim. deixou parada assim uns bons meses, assim, em crise. E eu acho fantástico, né, que o lugar da teoria possa ser esse lugar também de mudanças, né, de promover mudança para a gente e para com quem a gente está ali flertando enquanto pesquisadoras que somos, né? Acho que é isso, mas não tem nada assim de uma fórmula, né? Eu também estou aqui igual vocês, estou no processo, estou no fluxo, como diz os mais jovens. Não, a fala é essa, né? Uma reflexão, na verdade. A resposta é essa, uma reflexão. Mas o que você falou, Júlia, eu pensei muito quando eu li um texto do Walter Mignolo, que ele fala isso. Como é que ele fala, né? A gente não tem que estudar identidade e política, mas fazer políticas de identidade, né? Políticas de identidade. Então, por que ficar estudando identidade? Eu estudei identidade a minha vida inteira, realmente, e ficou ali, né? Na teoria. Mas por quê? Porque a gente tem que exigir políticas públicas que reconheçam essas identidades, né? Mas eu acho que a publicação, né, sim, e esse movimento, né, de teoria, de estudo, realmente, eu acho que proporciona uma visibilidade também, né? Talvez eu também esteja só falando isso por uma justificativa de eu não conseguir ir para a prática, mas né, eu estou no caminho. Eu pretendo, mas eu tenho dificuldade, sim. A minha linha foi de teoria literária, mestrado e doutorado, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de partir para a prática, mas eu tenho pensado muito nisso que você falou, Júlia. Muito. Ali a Chuma que a Júlia trouxe aqui, eu estou tomando de Marta o tempo todo, né? Mas que tem a Marta, a Júlia, ela é uma pessoa muito querida e eu acho que ela tem trazido contribuições muito importantes, né? De como o reconhecimento da branquitude também precisa gerar movimento, né? Eu acho que é uma pessoa, alguém pediu aqui referências, né? Eu acho que é uma referência importante de ser lida assim, né? Incomoda, né? Como as boas referências mas é justamente isso que vai produzindo movimento, né? E sim, quando você falou toda vez que eu escuto a Lia e ela traz isso, eu dou risada porque esses dias estava justamente nisso, vendo projeto para dar bolsa para os alunos, para não sei o quê, etc. São as escolhas, né? As escolhas políticas, né? Que a gente vai fazendo. Eu não sei só, né? Embora eu goste muito desse exemplo da Lia, né? Mas pensando na fala aí da Adriana, eu só não sei se a gente precisa também colocar um peso assim, um peso do tipo assim, do certo e errado, eu acho que não. Eu acho que a gente tem o direito, inclusive, de ir traçando nossos caminhos e sim, ir mudando. Eu não sei se necessariamente as escolhas são erradas, assim, ou estão erradas, né? Acho que a gente pode ser mais generosa com a gente também. Sim, E é a culpa ocidental se judaico-cristã, entender né? no processo, se entender no processo e reconhecer os nossos limites, as nossas benéfices, né? E também o que nos liga enquanto pesquisadoras aqui nessa mesa e que nos coloca a todas nós em outros lugares, não nesse aqui, de subalternidade
também, né? E às vezes são essas pontes, né? Essa ideia da fronteira, que eu adorei esse tema, Aline, né? Essa ideia da fronteira são essas pontes que acho que a gente pode praticar mais quando a gente está pensando nas questões que vocês trouxeram aqui, né? Nós três trouxemos, né? Bem, gente, parabéns. Parabéns mesmo. Foi ótimo. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Que eu lembrei agora que eu falei que era para terminar 9h15, né? E eu tô esticando aqui, né? Eu quero agradecer, gente. Eu tô com uma criança e uma recém-chegada adolescência aqui em cólicas, porque é aniversário de uma delas hoje. Não, vai lá para Vou aniversário. levar para jantar. Essa vida nossa é isso, né? Esse tanto de coisa aí, ao mesmo tudo junto e misturado. Mas quero agradecer muito ao convite. Aline, se você puder botar seu rostinho aí para a gente se despedir. Ao convite, a possibilidade das trocas. Peço só desculpa de ter que sair e não vou nem mentir dizendo que é alguma coisa assim, ó, muito. Não, a família também faz parte das justificativas plausíveis, né? E importantes para a gente. Então, agradeço, viu, querida? Um beijo e que coisa boa conhecer vocês duas, vocês três, né? Espero que a gente possa estar juntas aí em outros Igualmente. momentos, tá bom? Sim, igualmente. Prazer te conhecer, Cassandra. Excelente te escutar também, aprender com você. E sim, com Maravilha. certeza, Digo mesmo. a gente Eu vai se depois queria Obrigada, muito. Cassandra. encontrar. Vou procurar o nome de vocês aí para baixar os artigos e tal. Acho que a gente tem coisas aí muito bacanas em comum. Maravilha. Obrigada, viu, gente? Um beijo, Obrigada a axé todos. para nós. Até. Só queria agradecer, Cass. Muito obrigada, Cassandra. Muito obrigada, Renilda. Obrigada, mediadora da mesa, Adriana. A Marta Júlia, pelo aceite, né? A professora Simone Gesser, que promoveu também todo esse encontro, né? E deixo as últimas palavras agora, então, para a mediadora. Caso alguém queira deixar uma pergunta ali no chat, eu posso repassar também para as professoras, né? Bem, então vou finalizar essa mesa, né? Feminismo de Fronteira, Resistência e Emancipação, maravilhosa, empolgante. E eu queria agradecer a presença de vocês todos e agradecer o convite para mediá-la. Boa noite e muito obrigada, gente. Obrigada.